dia a todos e a todas, vocês. Vamos estar falando aqui, pessoal, hoje sobre supervisão de espaço. Na aula passada, vocês viram uma das também medidas, na verdade, duas medidas de controle do espaço, que foram medidas relacionadas à manutenção do espaço e recuperação do espaço. Essas medidas também, elas fazem parte desse conjunto chamado controle de espaço, que foi determinado por Moyes. Nós vamos ver que, na verdade, a gente vai ter aqui a intenção de passar para vocês justamente conhecimentos relacionados aos casos em que a gente precisa correr atrás e conseguir espaço para colocar vocês nas suas expectativas básicas. Então, toda vez que eu falo desse tema e eu falo de supervisão, na verdade, é como se fosse uma administração. E especificamente, quando a gente fala de espaço, a gente tem que adequar um certo espaço o volume que vai ser colocado dentro desse espaço. Então, a gente sempre usa uma mala, hoje em dia, a gente tenta passar uma época da velocidade, seria só uma bagagem de mão. Então, você tem que se virar para colocar tudo que você vai precisar durante essa viagem dentro desse pequeno compartimento. Então, a gente percebe que se a gente quiser ou tiver conhecimento para adequar esse volume, tudo vai caber. Então, nós podemos colocar até algumas coisas que a gente nem acha tão importante. Mas aqui no caso, falando do tratamento corporal, especificamente com crianças, que a gente tem que adequar o volume das arcadas para o volume dentário, a gente pode, até de uma forma diferente dessa mala, aumentar o pouco. A gente tem até uma possibilidade de aumentar um pouco o tamanho dela, verdade? Só preciso saber quais os casos que a gente vai poder fazer isso. Ou seja, aumentar um pouquinho o volume das arcadas para que o volume dentário fique aberto. E assim a gente não tenha espaço sobrando, mas também não tenha espaço faltando nas arcadas dentárias depois que a gente adequar o tempo. Então, é mais ou menos isso, pessoal. Vocês pegarem uma dentição em fase transitória, que a gente chama de dentadura única, e a gente percebe que as arcadas, de alguma forma, estão com o seu volume reduzido. E existe uma boa perspectiva de você aumentar o tamanho dessas arcadas. Ou você também pode pensar em movimentar os dentes, e essa movimentação também vai implicar em ganho de espaço. Sendo assim, toda vez que a gente ganha espaço, a gente pode esquecer a ideia de tomar medidas mais radicais. Entre elas, situações dentárias e dentes permanentes. Certo? Então, aí saiu uma situação assim, onde a gente teria um certo desalinhamento dentário, para uma situação em que a gente tem todos os dentes muito bem alinhados e nivelados nas suas respectivas bases ósseas. Então, o problema que existe, a gente já sabe, é que há, pelo menos quando a gente aborda a criança, uma falta de espaço. E como nós estamos no processo de crescimento e desenvolvimento, existe ainda uma boa perspectiva da gente conseguir esse espaço. Quando nós falamos em adultos, essa perspectiva ela é reduzida de uma forma muito importante. Então, nesse sentido, nós ficamos mais limitados a gente ganhar esse espaço. Então, existe esse problema e a gente tem, se tem um problema, a gente vai ter, então, atrás de ter uma solução. Sair uma solução de uma situação assim, por exemplo, como vocês percebem, já são capazes de perceber que o formato desse arco não é um formato considerado normal. Dá para perceber que é um formato triangular. Né? E a gente percebe que o formato de uma arcada normal é um formato mais arredondado. Né? A gente tem formatos que alguns dizem que é em forma de hipérbole, de elipse, ou um formato mais conoide. Não importa, todos esses formatos são mais arredondados. Isso tanto na arcada superior como também
também na arcada inferior. E se a gente tem formatos assim, no decorrer do crescimento, a gente pode implementar terapias, tratamentos com aparelhos, inclusive removíveis, para a gente chegar nesses resultados assim, em que todos os dentes permanentes estão bem posicionados na sua respectiva arcada. Nós sabemos que quando nós temos falta de espaço, nós podemos ter uma série de problemas. E esses problemas podem gerar consequências. Né? Essas consequências, normalmente, a gente observa por meio de diversas formas. Né? Então, os afiamentos são os mais comuns, porque eles reportam justamente essa falta de espaço que está havendo, ou é porque o volume dentário realmente é muito grande, ou porque as arcadas estão com os tamanhos reduzidos, ou porque os dentes estão mal posicionados. Mas esteticamente isso já impacta muito a qualidade de vida daquelas pessoas que têm afiamento, porque elas já, de uma certa forma, sofrem no seu relacionamento social. Então, a gente percebe que, além desses afiamentos, nós temos uma série de outros problemas. Por exemplo, os afiamentos podem ser posteriores também, não só na região anterior. E que a gente percebe que hoje em dia é quase uma rotina de prática você indicar a estação de defesas molares. Mas o que eu tenho percebido é que, principalmente na arcada inferior, tem havido problemas em relação à erupção dos segundos molares permanentes. Eu percebo que o problema está ficando cada vez pior. Né? Está progredindo para o pior, e não para o melhor. Então, tem muitos casos de crianças que precisam ainda, numa fase ainda precoce, eu considero assim, ter que extrair os defesas molares, colocar um aparelho então, para verticalizar os segundos molares. E com intervenções um pouco mais invasivas, né? Com extração de defesas molares e a colocação das médias torais de esqueleto. A gente percebe também outros problemas podem acontecer por conta dessa falta de comunicação entre as bases ósseas e o volume dentário. São aqueles dentes que têm uma evolução ectópica. E aí, nesse sentido, eles podem funcionar ou tentar irromper em locais que não são adequados para irromper. Como, por exemplo, acontece nos caninos superiores, que podem irromper em direção ao ou com vestibular, ou, no caso, com palativo. Então, às vezes, eles podem provocar como consequência de sequelas, são realmente sequelas graves, por exemplo, como reabsorção radicular dos laterais e centrais. Se a gente não correr no sentido de deslocar esses caminhos para o espaço certo, com certeza eles vão fazer no qual muitas pessoas vão ter que, depois de um certo tempo, colocar já implantes dentários para fazer a reposição dessa consequência aí, dessa sequela. Bem, mas como nós falamos, são problemas. São problemas que podem ter soluções. Basta que a gente tenha uma boa análise e faça um bom diagnóstico desses casos. E aí, dentro desse contexto, nós chamamos essas medidas preventivas interceptoras de supervisão de espaço, justamente quando a gente quer, no decorrer do desenvolvimento da oclusão e do crescimento facial, instituir medidas para que a gente aumente, de uma certa forma, o volume das arcadas. E a gente chama, inclusive, quando a gente estudou isso com vocês na análise das tensões, de espaço presente. O espaço presente é o espaço presente nas arcadas, certo? E que a gente vai tentar adequar o espaço requerido, que é o que? O volume dentário. Então, todos vocês já aprenderam isso daí. Nesse sentido, elas são consideradas conservadoras. Por quê? Porque nesse ínterim, ou nessa situação que a gente vai adotar essas medidas, a gente já não pensa logo em medidas radicais, como, por exemplo, estações dentárias. Ontem mesmo eu estava falando para a turma da manhã, na aula prática, que normalmente a gente dava aula antigamente de um capítulo chamado Extrações Seriadas. E essas extrações envolviam ou envolvem, na verdade, quem as coloca em prática,
as extrações dos primeiros premolares ao final dessa terapêutica. Então, nós achamos que é uma medida, primeiramente, muito radical, difícil de ser aplicada em nível de graduação, pois, depois de aplicada, a gente muitas vezes precisa da finalização com ortodontia corretiva fixa, ou com alinhadores, que não é o contexto, não é segue aqui, pelo menos o conteúdo programático da nossa disciplina em nível de graduação, certo? Isso é em nível de especialização, e eu acho que a gente já consegue ter bastante, extraindo o conteúdo da especialização e colocando aqui na graduação. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é trabalhar no sentido de aumentar esse volume quando for possível do espaço presente. Então, as nossas metas, pessoal, como eu falei, foram justamente essa, você zerar essa diferença entre espaço presente, que é o volume das bases ósseas, e o espaço requerido, que é o volume dentário. O volume dentário que a gente considera a somatória dos diâmetros médio-distais de premolar, que vão ainda estar presentes na boca. Então, a gente tem uma fase transitória em que a gente quer pegar, zerar essa discrepância de modelo, como, por exemplo, aconteceu nesse caso. No caso que eu tratei durante o meu mestrado lá na Universidade de São Paulo, e esse caso foi, para mim, bastante importante, porque deu para perceber que, apesar da gente ter um paciente com problemas esqueléticos, funcionais e dentários, uma intervenção nessa fase foi capaz, então, de resolver os problemas que ele tinha. Então, ele tinha uma característica de um paciente padrão 2, que a gente chama, ou classe 2, no qual a gente tem um perfil convexo, com a mandíbula um pouco retraída e uma certa protrusão, pelo menos dentro do alveolar superior, na qual projetava o lábio superior para frente e a mandíbula, por ainda estar hipodesenvolvida, estava recuada. Então, nesse sentido, ele apresentava também uma associação com problemas funcionais, especificamente respiratórios. Então, ele tinha uma respiração muito mais bucal, que a gente chama predominantemente bucal, do que nasal. Quando uma criança tem essa respiração muito mais pela boca do que pelo nariz, normalmente as arcadas dentárias elas começam a sofrer um processo de contração transversal. E essa contração transversal, como a gente vai ver, pode também acarretar numa retrusão mandibular. E para resolver os dois problemas, normalmente a gente adota uma medida que vai atender tanto os problemas esqueléticos como os problemas também dentários, no sentido da falta de espaço. Então, analisando agora os aspectos intrabucais, a gente percebe que ele já tinha um desalinhamento, essa protrusão dentária superior, uma atrofia considerável da arcada superior e, por conseguinte, a inferior começa também a sofrer uma atresia, tentando evitar o que? O processo de cruzamento da mordida. Ou seja, a mordida é cruzada posterior. E normalmente ela acontece pela contração da arcada superior, e isso tem muito a ver com problemas relacionados à função, que pode ser uma deglutição adaptada, ou uma deglutição atípica, ou um problema respiratório, ou interposição de língua, ou interposição de lábio, sucção de dedo ou suspeita, conforme você já viu na aula da professora Juliana. O que importa é saber que a gente tem aí um problema a resolver, né, durante a fase de crescimento do desenvolvimento. Nós também temos que levar em consideração, além da discrepância de modelos, a discrepância cefalométrica. Seria justamente a diferença entre a posição dos incisivos nas respectivas arcadas, especificamente a gente fala mais na arcada inferior, onde a gente tem mais dificuldades de conseguir movimentações dentárias. Mas quando nós temos, pessoal, a união da discrepância de modelo e a discrepância cefalométrica, e elas acusam para o resultado negativo, a gente tem que, então, quantificar essa falta de espaço, ou reposicionamento que vai acontecer com esse indivíduo, que vai acarretar falta de espaço. Então, amanhã, da turma da tarde, ainda vai ver com a professora Juliana, que muitas vezes a gente precisa deslocar os incisivos para trás. Para quê? Para que tenhamos, então, um bom salamento labial e um impacto estético dentário e facial também positivos na face da criança durante o crescimento. Então, se a gente junta essas duas informações e as duas apontam para um resultado negativo em torno de 7 milímetros,
Então já nós estamos preocupados, porque uma faixa de falta de espaço é bem preocupante. Por quê? Porque a gente chama essa faixa de uma faixa de microfilm, entre a gente ter que extrair premolares e não ter que extrair premolares. Você mais ou menos entender qual o tamanho do premolar? Primeiro premolar superior, por exemplo, faixa sempre quanto e quanto. Quatro? Alguém dá mais? Alguém dá menos? Tamanho, diâmetro metro estável. Não é 20, não dá mais. Ficou 6? Chegou perto. Ficou mais ou menos entre 7 e 8. Certo? Então, se a gente pensar em 7, a gente poderia pensar assim: então será que eu posso extrair um premolar? Isso é o teu problema? O que é que vocês acham? Eu sempre brinco dizendo o seguinte: nós não temos, infelizmente, né, pelo menos nós, do sexo masculino, as faces de Tom Cruise, né? Só ele, quando, na verdade, teve de uma forma iatrogênica a extração de dente, de um lado, desvio de linha média, e mesmo assim ele conseguiu ficar bonito. Foi? Infelizmente, como a gente não tem essa capacidade, e a gente não quer arriscar também para as nossas crianças, esse procedimento não seria indicado, tratando de história de um dente. Então, procedimento de extração que a gente considera típica de um dente são casos raríssimos e tem que atender uma série de características. Então, por isso que a gente considera que essa falta é uma falta que, pelo menos para muitos profissionais, deixa o cabelo cair. Isso que aconteceu isso aqui comigo. Certo? Então, a gente adotou nessa criança algumas medidas para tentar ganhar espaço, né, de 7 milímetros. Uma delas foi a colocação desse aparelho extrabucal. É um aparelho que é usado só dentro de casa, embora que não seja esteticamente muito bem recebido, né? Mas ele causa uma mudança muito importante nesse processo de ganhar espaço nas arcadas. Porque ele se conecta aos tubos dos primeiros molares, é uma força externa, que acaba gerando o processo de distalização dos molares. Então, é uma das formas da gente conseguir espaço, é pensar na distalização, certo? Bem, além disso, ele teve outras medidas, como também expansão das arcadas. Ao final, quando a gente tirou o aparelho, ele já estava numa fase de puberdade, né? Dá para perceber que os lábios, o salamento labial passivo, sem fazer muita força. E um perfeito, assim, na verdade, uma perfeita adequação entre o volume dentário e o volume das bases ósseas. Fora isso, também todas as características das 6 chaves de oclusão de êmbrios que vocês muito bem apresentaram aqui no seminário de vocês. Tá? Então, relação de caninos, premolares e molares em classe 1, sobremordida e sobressalência normais, coincidência das linhas médias. Além desses aspectos, a parte funcional de lateralidade e guia anterior também estavam normais. Então, a gente chegou, como dá para perceber, numa adequação entre o volume dentário e o volume das bases ósseas, né, com um resultado muito bom e estável. Aí são os modelos, né, finais, dá para perceber que todos os dentes permanentes, logicamente, que nós não estamos contando aqui com os terceiros molares. E quando a gente pensa em extrações, entre extrair terceiros molares e extrair os primeiros premolares, acho que todos nós aqui vamos concordar que é muito mais fácil de aceitar as extrações dos terceiros molares, na verdade, do que a extração dos primeiros ou até dos segundos premolares. Nós tivemos também nesse paciente um bom posicionamento dos incisivos ao final do tratamento, ou seja, nós também, ao movimentarmos os incisivos para o igual, pelo menos os superiores, que nós perdemos espaço, nós ganhamos espaço de outras formas, dentre das quais a gente pode citar, como a gente já falou, a distalização e a expansão das arcadas. Então, o perfil dele dá para perceber que a mandíbula dele cresceu para frente, né, para a região anterior, diminuindo a convexidade facial que ele tinha, mas o mais importante é que a gente conseguiu um bom salamento, ou seja, o salamento labial que a gente considera passivo, sem a contração, sem a força da musculatura peribucal, musculatura da mímica, que a gente chama. E a gente percebe que os arcos, né, com uma expansão, um aumento da largura, e
estava adequada também ao seu padrão facial. Vocês viram ontem, cefalometria, e ela nos auxilia a determinar o padrão. Não é só análise facial, mas o padrão é mostrado na cefalometria. O padrão braquifacial aceita mais alargamentos. Isso pode ser feito às custas de aparelhos removíveis ou aparelhos que estão fixados, colados, cimentados na mão. Não dá para perceber o antes e depois, ele tinha uma relação de classe 2 de feminos, molares, uma sobresaliência exagerada, acentuada, incisivos também muito protuídos e vestibularizados. Nós conseguimos também resolver as custas de tratamento que foi sim mais prolongado, mas que pelo menos foi mais conservador. Esse é o Márcio de 2019. Eu me encontrei com o Márcio num dos nossos encontros de ex-alunos lá da USP, né? E aí, coincidentemente, eu pensei nele. Não sei porque, acho que foi o mundo telepático se clicou e ele mandou um e-mail para mim. Né? Pegou meu e-mail, não sei como, e aí marcamos um encontro lá na USP. E ele continuava com o seu sorriso bem amplo, né? E muito bonito. Inclusive, até senti que naquele. Sou tão intrometido, né? Inserido, como a gente chama aqui, ou enxerido. Eu senti que ele até tinha me dito que tinha se tornado pai há pouco tempo, mas eu senti um certo odor oriundo da nicotina vindo da boca dele, sabe? Aí ele começou, rapaz, você tá fumando, cara, acabou de ser pai. Larga esse teu vício, rapaz. Aí eu disse assim para ele, eu também dei um vício que é de comer maionese. Então, vamos fazer um pacto. Eu vou deixar de comer maionese e tu vai deixar de fumar. Até o nosso próximo encontro. Não aconteceu ainda, né? Eu não estou conseguindo parar de comer maionese só por hoje. Bem, então, pessoal, o espaço presente no táxi, a gente precisa saber se ele vai ser, de fato, o correto, necessário para a gente colocar todos os dentes permanentes. É a nossa principal missão. E nesse sentido, a gente precisa avaliar, como a gente viu, tanto a parte clínica como a de modelos, para a gente chegar nesse veredito. Porque a gente precisa saber se tem a falta de espaço. Isso é fácil, dá para perceber até clinicamente. Ou você pega os modelos e consegue ver. Mas quanto de espaço está faltando? A gente precisa, então, entender para que a gente possa adotar as medidas para ganhar esse espaço. Então, se a gente precisa, quanto a gente vai precisar ganhar? E depois, como é que a gente vai poder ganhar? Então, tem que haver possibilidades, estratégias, tratamentos com aparelhos específicos para a gente conseguir esse espaço. Mas, uma das coisas que você já tem que colocar em prática é justamente esse cálculo da discrepância de modelos, né, que vocês aprenderam a fazer aqui. Então, a gente tem, tudo bem, uma perspectiva, uma projeção estatística, mas pelo menos já vai nos dizer quanto de espaço vai estar faltando para que a gente tome as nossas medidas. Tá? Então, os modelos a gente vai fazer esse cálculo, com o espaço presente menos espaço requerido, tanto na arcada superior como também na arcada inferior. E vamos chegar a um determinado resultado. Depois a gente vai pegar e unir essa informação, pode perguntar. Atualmente, mas tem que ser usados diretamente pela live, inclusive em boa pergunta sua. Na verdade, é uma situação que me causa, quando eu vejo, um certo descontentamento, infelicidade e dissabor. Por quê? Porque o que acontece, na verdade, é que nós temos, por parte, né, de alguns colegas, a preocupação de atender o desejo do paciente. O desejo normalmente do paciente hoje em dia é o quê? Ou é colocar aparelho fixo ou colocar um alinhador dental transparente, não é verdade? Mas são apelos, muitas vezes, comerciais, entendeu? Então, os aparelhos que a gente deveria estar precisando colocar em prática nesse caso seriam aparelhos ortopédicos. Porque o crescimento está acontecendo nessa fase. Na próxima semana a gente vai ter uma aula específica de ética e de autotratamento ortodôntico.
E a gente consegue ver, pelo menos treinar o nosso olhar para o que é prioritário. Então, prioridade é o quê? É você aproveitar o crescimento. Se você tem crescimento acontecendo das bases ósseas, então você tem que estar preocupado em quê? Em corrigir problemas esqueléticos e ou problemas funcionais. Porque os problemas dentários, a gente consegue corrigir a qualquer momento. Numa idade de um adolescente, de um adulto novo, de um adulto com uma idade mais avançada, a gente consegue. Mas o que me causa, como eu falei para você, uma tristeza, é que muitos profissionais acabam, na verdade, talvez aí, visando mais a parte financeira do que a parte, de fato, terapêutica, adotar aí e colocar em prática uma ortodontia corretiva. Minha filha com 7 anos, aí essa semana passada ela foi dentista, o dente dela era um pouquinho grande mesmo, mas não tinha ele disse que era provavelmente que a tratamento de Pois é. Se fosse, é tua sobrinha? minha filha. Tua prima. Se fosse minha prima, eu mandava ela correr. Mas como é sua prima, fica aí só uma sugestão para mandar ela correr. Porque não cabe. E como a gente percebe, só lançando aqui o alerta para vocês, nessa fase, se você pegar uma radiografia panorâmica, se você pedir a radiografia da sua prima, perceba como é que está a localização dos caninos em relação às raízes dos incisivos laterais. Eles estão em cima das raízes laterais. E os laterais, eles começam a sofrer uma influência da posição dos caninos e, automaticamente, a natureza é tão sábia que desloca as raízes dos laterais para dentro, para a mesial. Isso é importantíssimo acontecer, porque senão os caninos vão começar a absorver as raízes laterais. Esses brackets que nós colocamos hoje nos pacientes, eles têm uma informação lá chamada de angulação. Não sei se vocês lembram quem deu aula das 6 chaves simétricas. Uma delas, que é a segunda chave, é a angulação. Então, o que é que acontece? O bracket, quando você passa um fio dentro do canal dele, o fio vai fazer uma força nos brackets que vão movimentar os dentes. E essa força vai ser justamente para quê? Para, como se fosse uma dentadura permanente, deslocar os incisivos de tal maneira que as raízes vão ser deslocadas para a distal. Entendeu? Então, as coroas vão estar para a medial e as raízes vão estar para a distal. Então, o que é que a gente pensa? Puxa, eu vou pegar uma criança que ideologicamente as raízes estão para a medial, vou colocar um bracket e passar um fio. O que é que vai acontecer? As raízes vão para a distal. Mas quem está lá em cima das raízes laterais? Os caninhos. E o que é que os caninhos vão fazer? Eles não vão ceder. Eles não vão ceder. Eles não vão ser deslocados. Eles vão reabsorver as raízes. Entendeu? Então é um risco enorme quando você cola brackets em crianças com essa idade, numa fase que a gente considera, até o nome é engraçado, não sei se já foi falado isso com a professora Patrícia para vocês, que é a fase do patinho feio. Então a fase do patinho feio é justamente isso, porque você tem espaços que são, na verdade, oferecidos, apresentados por conta dessas angulações, com a convergência das raízes. Mas depois, os caninhos eles vão rompendo e vão já corrigindo essas angulações. Mas se você faz isso às custas de aparelho, não deu tempo ainda dos caninhos terem um bom posicionamento. E fatalmente eles vão causar reabsorção articular. Você pode perceber por que eu fico tão infeliz e triste? É porque é uma falta de visão pensando no paciente. Pensando mais, na verdade, em si próprio. E aí você tem, logicamente, profissionais e profissionais. Certo? Fica um alerta para vocês, né? Quando vocês virem brackets em crianças, acho que a gente vai criar um grupo aqui de infelicidade ortodôntica, né? Mas, na verdade, de alerta. Eu queria dizer que é um alerta para que a gente não caia na mesma cilada. Ok? Bem, então, gente, a discrepância de modelos por si só não é suficiente para a gente tomar essa decisão, para dar um veredito. Como vocês estão vendo, a gente precisa também da discrepância cefalométrica, né? Que vocês já têm aprendido aqui na aula prática e teórica.
A inicial e a final é justamente para a gente saber o que a gente deve fazer com os incisivos. Se os incisivos estiverem muito protruídos e vestibularizados, eles devem ser recuados. Mas se eles estiverem muito lingualizados, a gente pode então vestibularizá-los. Não é? Então, se a gente pode vestibularizar os incisivos, a gente vai estar ganhando ou perdendo espaço? Ganhando. Verdade? E esse ganho, que vai ser somado às outras medidas, vão ser muito importantes para a gente zerar essa conta aí da discrepância total. Ou seja, se tem esse valor de menos 7 milímetros, menos 8, a gente vai correr atrás com esse pouco de vestibularização. Então, essa influência dos incisivos também é muito importante no perfil facial e no selamento labial. Então, essa paciente, percebam que ela tinha uma falta de selamento labial passivo, uma certa hiperoclusão. Tanto o lado superior dela era projetado como o inferior também. A partir do momento que ela usou um aparelho, também foi um aparelho extrabucal, e usou bem, o perfil dela ficou já melhor, mas o perfil nem é tão importante quanto o selamento labial passivo, que tem a ver com a parte funcional. Certo? Então, se eu tenho a parte da deglutição acontecendo sem a participação da musculatura da mímica, ou seja, é um procedimento normal, então é o que eu quero para o meu paciente. Certo? E foi o que aconteceu nessa paciente ali. Então a gente recuou os dentes, mas ao mesmo tempo a gente distalizou e a gente expandiu. E com essas outras duas medidas a gente conseguiu espaço suficiente para ela não precisar de extração. Então, quando vocês têm, pessoal, a união dessas duas informações, da discrepância de modelos e da discrepância cefalométrica, na união delas duas, a gente chega a um resultado de menos 7 milímetros, a gente está diante de casos limítrofes e casos que precisam da supervisão de espaço. Então, eles são chamados assim justamente porque, se eu pensar na extração de 2 premolares, que automaticamente vão gerar 14 milímetros de espaço, eu vou ter um espaço excedente, não é isso? 7 milímetros a mais do que eu precisaria. Agora, também, se eu não faço nada, eu preciso desse espaço, eu vou ter 7 milímetros de afinhamento. Então, nesse sentido, como nós estamos diante de uma criança que está em desenvolvimento, nós podemos, então, pensar em algumas formas da gente conseguir esse espaço aí antes de apelar para medidas mais radicais. Tá? Então, nós temos, na verdade, que pensar de uma forma conservadora, sem distrações, para a gente conseguir esse espaço de 7 milímetros. Então, os casos limítrofes são justamente porque eles estão no limite entre extrair e não extrair. E hoje, pessoal, a gente tem muitos recursos para a gente conseguir espaço. Coisas que a gente não tinha até mais ou menos uns 10 anos atrás, 15 anos atrás. Como, por exemplo, a coragem esquelética. Né? Então, a coragem esquelética, a gente consegue ampliar o tamanho das arcadas, a gente consegue distalizar dentes, inclusive em crianças, isso pode acontecer também. Então, nesse caso, como a gente não vai pensar em extração, porque vai gerar muito espaço, e o que é que vai acontecer se gerar muito espaço? Eu vou ter um trabalhão para depois fechar esses espaços. Então, me lembro bem de um dos casos que eu estava em dúvida, em extrair ou não extrair, e aí perguntei para o meu professor de autonomia preventiva e receptora, olha só. E ele disse, quando viu o caso, disse, ele é aqui de Natal, o professor Jamar, disse que não extraia. Faça o possível para você não extrair. E assim eu fiz. Então, foi um caso que acabou de uma forma muito boa, com extração de tecidos molares, mas a gente não extraiu os premolares. E houve um caso, mais recentemente, que eu indiquei as extrações de premolares. Por quê? Porque eles estavam, de uma certa forma, ameaçando os incisivos laterais. Mas agora estou tendo trabalho para fechar esses espaços excedentes, porque a boca da criança cresceu muito. E o volume, né, do espaço presente ficou muito maior agora do que o espaço requerido. Então percebam que extrair não é uma solução, não é a melhor solução para muitos casos. Mas quando ela é indicada, quando a gente tiver, por exemplo, um espaço maior do que esses 7 milímetros, seria então a forma da gente pensar numa melhor solução.
Então, pensem sempre, né, nessa possibilidade de tratar esses casos limítrofes sem extrações. E quando a gente pensa em tratar, a gente inclusive pode até no final, mesmo que tenha um pouquinho só de ainda de falta de espaço, pensar em desgastes intermitentes, desde que esses dentes realmente tenham tamanhos muito grandes. Né? Isso acontece já lá na dentição permanente. Ninguém precisa se preocupar com isso agora. Então, como problemas que a gente tem relacionados às medidas de supervisão de espaço, como a gente falou, o maior deles é relacionado aos alinhamentos, onde a gente tem a discrepância negativa entre o volume dentário e o volume das bases ósseas. Como também a gente pode ter, como vocês viram na aula do professor Paulinho, alguns dentes podem ser perdidos precocemente, gerando uma migração dos dentes adjacentes a esses espaços, que pode ser no sentido médio distal e pode ser também no sentido oclusal. E nesse sentido, quando você procura movimentar esses dentes para trás, você consegue também gerar espaço por meio da distalização. E quando você também tem mordidas cruzadas, normalmente é por quê? Porque as arcadas estão contraídas, principalmente a arcada superior. Nesse sentido, expandindo, ampliando o volume dessas arcadas, a gente consegue também espaço para todos os dentes. Então, aí ficam, pessoal, pelo menos 3 possibilidades de solução em relação a esses problemas de supervisão de espaço. Ou a gente pode vestibularizar os incisivos, que podem ser superiores ou inferiores. A gente pode aumentar o perímetro da arcada por meio da distalização. E a gente pode também aumentar a largura entre os dentes por meio do procedimento de expansão. Então, são 3 medidas que normalmente a gente consegue solucionar esse problema. Como a gente pode ganhar? Por essas medidas. E depois, como a gente sabe como ganhar, é só a gente saber quais os aparelhos que a gente pode indicar para ganhar esses espaços. Certo? Bem, então, como a gente já sabe, se tivermos incisivos muito verticalizados ou lingualizados, a gente pode vestibularizar. Se os dentes podem ser distalizados e se a gente pode expandir, sabendo que eu posso adotar essas 3 medidas de supervisão de espaço, agora eu só vou atrás de saber quais os aparelhos que eu posso utilizar durante o crescimento para conseguir esses objetivos. E aí, nesse caso, gente, sabendo dessas 3 medidas, vocês sabem que aqui na graduação da UFC a gente tem trabalhado com aparelhos removíveis. A gente vai estar falando aqui para vocês também de aparelhos que são fixos ou colados. Não são brackets. Quando a gente fala aparelhos fixos, são fixados, são colados, eles são cimentados. Mas não necessariamente aparelho fixo, que quer dizer bracket, tá? Bracket ou aviadores. E o tratamento sempre pensando numa abordagem conservadora, ou seja, sem extrações, pelo menos de dentes permanentes não. Você pode até pensar em dentes decíduos, mas dentes permanentes não. E é bom que a gente tenha a avaliação cefalométrica, porque se a gente constatar que os incisivos estão lingualizados ou retruídos, ou as duas coisas, a gente pode então vestibularizar e assim, com essa discrepância positiva, pode ganhar espaço nas arcadas. Então, por exemplo, se vocês estiverem diante de casos em que o paciente já tem até um perfil côncavo, a gente sabe que os incisivos podem estar recuados. E aí vocês vão fazer análise com a discrepância cefalométrica para vocês obterem então essa informação, como aconteceu nessa paciente. E a gente teve uma projeção dos incisivos ganhando espaço. E para ganhar espaço, gente, a gente pode colocar um aparelho removível. Vocês, por exemplo, já aprenderam a confeccionar molas digitais aqui, já? Aquela mola digital que vocês colocaram no mantenedor de espaço foi para distalizar. Pode ser usado para distalizar, pode ser usado também para vestibularizar. E aí, nesse caso, dá para perceber que aqui especificamente, nessa fotografia, nós estamos colocando em prática 2 medidas de supervisão de espaço. Seriam de expansão, com esse parafuso que vocês estão vendo aqui, que o paciente
é orientado os seus responsáveis a girar esse parafuso, nesse sentido aqui da seta. A gente vai falar um pouco disso, mas essa ativação vai fazer com que o aparelho ele aumente o seu tamanho e vai gerar forças, principalmente de reabsorção aqui na região palatina, e vai haver aposição óssea na região vestibular. Além disso, vai fazer uma força na sutura palatina mediana. E essa força vai fazer, então, também que a arcada superior acabe aumentando em sua largura. Fora isso, nós temos também a vestibularização. A gente coloca essas molinhas, elas entram abertas, e elas são forçadas a ficar nas palatinas aqui dos dentes. Isso, então, vai projetar esses dentes, essa projeção para o vestibular vai também nos favorecer no ganho de espaço. Ok? Então, mostrando aqui um caso, ó, a sequência em que essa paciente ela estava com um certo desalinhamento, a gente colocou uma bolinha aqui com arco de Howey apoiado. Vocês vão aprender a fazer esse arco também. E aí, nesse sentido, uma força de um lado e uma do outro, a gente gera aí, no caso, o que a gente considera de binário, né? São forças que são paralelas, mas no sentido oposto. E aí, essas forças acabam gerando a movimentação dentária. Então, percebam que a gente não está usando aqui nenhum bracket para fazer isso. Está usando um aparelho removível, né? Agora, o grande problema é que eu até falo na nossa primeira aula, a questão da escola também. Então, quando você tem uma escola, uma especialização, né, ou uma graduação que lhe ensina a trabalhar com aparelho removível, você vai saber trabalhar com removível. Agora, se você for uma escola, quer seja de nível de graduação ou de especialização, que só trabalha com fixa ou só com alinhador, eles só vão te ensinar isso. Então, existe até muitos cursos que eu vejo aqui, também me dá tristeza, e há conflito de interesse. Por exemplo, o coordenador do curso é uma pessoa que tem uma empresa de alinhadores. Então, o que é que eles vão oferecer no curso de especialização? Alinhadores, certo? Nesse sentido, aí vocês é que têm que ficar alertas, se quiserem fazer uma especialização, qual é o conteúdo programático? Qual é a linha de tratamento que é oferecido no curso? Isso é para qualquer área, pessoal. Estou falando aqui ortodontia, que é a minha, mas quando vocês forem trabalhar nas especialidades que vocês escolherem, é a mesma coisa. Mas muita gente hoje está, assim, mais ou menos preocupada naquele curso que é o novo, que tem um cara que é midiático, que aparece no Instagram, que está bombando, né? Na verdade, ninguém nem vai atrás saber o tempo de experiência da pessoa, da formação, do conteúdo que é apresentado, e eu vejo muita gente quebrar a cara depois. Né? Eu fui no curso tal, que esse é o curso da hora. Quando dá assim, mais ou menos 6 meses, puxa, eu estou decepcionado. Já em 6 meses já estou embora do investimento que você fez. Então, procurem saber um pouco mais, né, do investimento que vocês vão fazer. Porque esse dinheiro não volta, né? Então, nesse caso, a gente conseguiu um bom alinhamento só com a aparelho removível. E eu sempre fui fã, tá, pessoal? Não sou fã só porque agora eles estão em alta, não. Então aqui, por exemplo, olha só, um outro caso de uma falta de espaço. A gente colocou uma mola também de vestibularização, conseguimos já um espaço um pouquinho maior para os dentes. Bem, outra forma, além da vestibularização, é a distalização. E essa distalização pode ser feita com aparelhos removíveis ou com aparelhos que são fixados na boca. Um deles é esse aparelho extrabucal. Apesar de que ele não seja muito bem visto pelos pais ou pelo próprio paciente, é importante dizer que é um dos melhores aparelhos para você distalizar os dentes superiores. Nós temos também, como o professor Calvi deve ter mostrado, a placa labioativa inferior, ou não apresentou. Vocês lembram a PLA, ou Lip Bumper, que usa a força labial? Então, aquilo também serve para distalizar os dentes ou os molares inferiores. Esse é para os molares superiores, o aparelho extrabucal. E esse paciente colaborou muito usando esse aparelho. Então, não à toa que a gente saiu de uma relação de classe 2 para uma relação de classe 1, por meio dessa distalização. Aqui mostrando esse caso também, em que essa paciente usou também um aparelho extrabucal.
Então, a gente conectou aqui dois anéis, ou seja, duas bandas dos primeiros molares. Ó. A gente coloca um tubo, esse tubo vai receber o extrabucal. Quando o extrabucal entra, ele é apoiado, como vocês vão ver aqui, ou nesse apoio aqui, no pescoço ou na cabeça, dependendo do padrão facial, ela, como era braquifacial, a gente fez um apoio aqui, que é uma tala cervical. Então, essa tala, ela fica aqui justamente no pescoço. E esse aparelho externo é conectado com elásticos que se conectam à tala. Então, fazem aqui uma força de distalização. Jogam os molares para trás. E assim aconteceu e essa paciente ficou nessa característica aí. Ó. Se vocês me perguntarem, mas usou pregas? Também não usou nenhum pregas. Então, foi só a utilização do extrabucal e aquele aparelho removível de corrigir o incisivo que estava tirado. Então, a ortodontia preventiva e detetora também é legal, por quê? Porque ela oferece oportunidade para você colocar sua criatividade em prática. Então, se você pensou alguma coisa, algum aparelho, e vai gerar uma força, um movimento, ou até mesmo estimular crescimento, isso pode ser colocado em prática. Tá? Bem, então, aqui foi o caso que a gente também estava com falta de espaço para os caninos, ó, e aqui a gente colocou um aparelho removível, dois parafusos que são também ativados para jogar esses dentes aqui para trás. Lógico que essa força de ação também tem uma reação que joga os incisivos para frente. Mas se esses incisivos precisam também de verticalização, isso é bom. Né? Ao mesmo tempo que a gente tem esse aparelhinho aqui, que é uma barra palatina que pode gerar expansão do ar. Então, pouco a pouco, a gente foi gerando espaço para que os entrassem nos seus respectivos locais, né? Como vocês estão conseguindo ver aí. É um processo, né? Que a gente sai de uma posição até conseguir espaço para isso na arcada superior, também na arcada inferior. Percebam aqui ó, que houve uma certa perda de espaço. A gente colocou um aparelho com parafuso, que é ativado, e olha o grande espaço que a gente conseguiu nessa área, para que a gente não precisasse extrair deles. E aí, finalmente, falando agora das medidas de expansão. Então, a gente falou da vestibularização, a gente falou da distalização, agora vamos falar um pouco da expansão, certo? Expansão, quando a gente, logicamente, já percebe que as arcadas estão contraídas. Então, pode também estar associado com os apinhamentos, e essa expansão é melhor que ela aconteça durante o procedimento ou processo de crescimento, porque você vai ter maiores possibilidades de estabilidade ao longo da vida. E aí, gente, os expansores, como a gente vai estar falando para vocês, eles vão nos socorrer no sentido da gente também conseguir espaço. O aspecto da expansão, ou essa linha de tratamento expansionista, na verdade, ela já foi defendida há muito tempo, logo no começo da ortodontia. Então, o Engel, ele era um grande incentivador, porque ele percebia que para chegar na meta dele de colocar os 32 dentes na boca, que era o espaço que ele considerava de uma função normal, você tinha que ter bastante espaço. Então, houve, na verdade, até um exagero na prática dessa expansão. Por quê? Há casos em que a expansão vai ser muito bem-vinda, mas há outros casos que ela não vai conseguir atender toda a demanda que a gente precisa desse espaço. Então, com o advento das extrações dentárias que começaram a acontecer depois que Engel morreu, seu sucessor, o Ige, então as expansões ficaram em segundo plano, desapareceram. Foram retomadas na Europa. Então, alguns autores eles começaram a utilizar, principalmente aparelhos funcionais, que expandem bastante a arcada, mas só foi na década de 60, por meio, na verdade, de uma terapia que foi iniciada por Engel, não foi o Engel, foi o Engel, e depois foi colocado em prática pelo Haas, em 1960, é que os americanos começaram a aplicar de novo esse procedimento de expansão. Então, esse é o Haas, em 60, né? Que, na verdade, até hoje é um ortodontista muito bem renomado. Eu tive a oportunidade, em 2009, de conhecê-lo lá, em Chicago. E ainda estava dando aula
para o pessoal, fiquei assim maravilhado, né? Com seus slides, acho que vocês vão conhecer os slides, carrossel e tudo, né? Mas muito legal. Eu não sou muito desses que fica tietando os seus ídolos, não, assim, né? Mas realmente o Raso eu sou fã, né? Porque ele fez uma revolução no mundo ortodôntico, especificamente relacionada à ortopedia. Porque até então ninguém colocava mais fé em ortopedia por conta daquelas teorias, principalmente de Sicher, né? Dizia, tudo é determinado geneticamente. E ele veio que meio que quebrar esse pensamento para os americanos. Então ele deu uma virada na chave, mostrando que a expansão era possível, inclusive até mostrando casos de expansão em adultos ou adultos jovens, e que isso poderia ser feito, né? Bem, então, pessoal, nós temos uma série de aparelhos expansores. São aparelhos que podem ser tanto fixos como removíveis. E aí a gente, às vezes, classifica também, muitas vezes, os aparelhos como aqueles que fazem expansão lenta e de expansão rápida. Quando a gente fala de expansão lenta, como a gente vai falar para vocês aqui, são aqueles aparelhos normalmente removíveis, que você faz uma ativação no parafuso a cada 7, 15 ou 21 até 30 em 30 dias. Já numa expansão rápida, normalmente são aparelhos que ficam fixos, colados, e eles fazem uma ativação, ou na verdade, ou 2 ou até 4 ativações por dia. Então dá para perceber a diferença entre uma ativação ou a cada 15 dias para 4 ativações por dia, é uma diferença descomunal. Essa diferença é tão grande, mas tão grande, que os aparelhos fixos relacionados à expansão rápida, que a gente chama de disjunção ortopédica, ela fratura a sutura palatina mediana. Então, uma fratura mesmo. E aí você, inclusive, precisa deixar esse aparelho por 6 meses na boca para essa fratura ser consolidada. Então, é um procedimento muito mais brusco, né? Então, dependendo de algumas características, a gente vai, então, instituir um desses aparelhos. Então, se a gente for instituir os fixos de disjunção, normalmente os mais usados são o Hirax e o Haas. Já o quadrihélice, dependendo da idade, ele pode até fazer uma certa expansão ortopédica, mas ele faz mais movimentação dentária. Então, é o único aparelho fixo que é considerado de expansão lenta, porque a expansão dele não provoca uma disjunção da sutura palatina mediana. Certo? Já os removíveis, nós temos aqueles, como vocês estão aprendendo aqui na disciplina, ou ainda vão fazer, esse que tem uma mola de Copan, essa aqui, que é uma mola que dispara uma força de expansão, e pode ser substituído também por um parafuso de expansão. E aqui na arcada inferior é um aparelho de expansão que a gente chama de Schwartz. Todos nós sabemos, na verdade, que o relacionamento correto dos dentes é que os superiores estejam mais vestibularmente posicionados em relação aos seus inferiores. Não é verdade? E, para isso, essa dimensão transversal ela tem um impacto direto, né, na oclusão de uma forma funcional, mas normalmente o que a gente quer é que as pontas das cúspides dos dentes posteriores de premolar para trás, elas ocluam nas fossas dos seus dentes respectivos inferiores. Então, se isso estiver acontecendo, a gente tem uma dimensão considerada normal. Mas, a gente precisa saber também, por meio de mensurações, e a gente pode comparar com tabelas, se essas medidas estão de acordo com o normal. É uma das formas da gente diagnosticar, por meio da análise de modelos, se existe de fato uma adequação transversal compatível com a dentição mista e com a dentição permanente. Isso foi feito por 2 autores chamados McNamara e Burban, e que tem também essas amostras aqui no Brasil. E a gente sabe, pessoal, que quando a gente não está diante de uma situação normal, ou seja, as arcadas começam a apresentar um formato triangular, a gente tem que investigar a etiologia, certo? E a gente percebe que os problemas funcionais têm muita relação com as contrações das arcadas, e essas contrações podem gerar ou não mordidas cruzadas, que podem ser uni ou bilaterais. Mas dentre os fatores etiológicos que vocês já estudaram com a professora Juliana, a gente ressalta aqui
ou a presença que já houve ou ainda há de chupetas ou dedos, ou a presença de respiração predominantemente bucal, uma deglutição anormal, que pode ser atípica ou adaptada, e, finalmente, a interposição, que pode ser lingual ou labial. Todas essas características funcionais acabam impactando na falta de crescimento transversal das bases. E aí, um autor chamado Hotz, europeu, alemão, ele começou a descobrir que havia também um impacto não só transversal, mas também no sentido sagital. Então, como é que ele começou a pensar? Puxa, a arcada superior ela vai sofrendo uma diminuição transversal do seu tamanho. A mandíbula, então, para ela não entrar no processo de cruzamento, ela começa então a ser deslocada para trás. Então, ela começa a sofrer uma oclusão, ou seja, um posicionamento que vai jogando a mandíbula mais para trás. Então, ele começou a ver que muitos pacientes que tinham, no começo, uma contração de maxila com a oclusão de classe 1, com a mandíbula bem posicionada, pela contração da maxila, ela começava a ficar com a mandíbula retroposicionada, gerando, então, assim, uma situação de classe 2, com retrognatismo mandibular. Então, vejam, isso ele percebeu no século passado, mais ou menos na metade do século passado, que a contração de maxila poderia acarretar no retroposicionamento da mandíbula. E ele chamou isso de uma disto-oclusão compulsiva. Então ela tinha uma compulsão, uma tendência a ir para trás. E aí a gente considera isso a disto-oclusão compulsiva de Hotz. Bem, e aí depois o outro pesquisador americano, esse também para mim é um dos ícones da ortodontia e ortopedia, porque ele fez a comunicação entre Europa e Estados Unidos quebrada por conta das guerras. E ele começou a perceber que de fato isso era verdade. Tanto é que ao expandir a arcada superior, normalmente ele percebia que a mandíbula vinha por si só para frente, porque ela estava, na verdade, retroposicionada funcionalmente. E ele fez até uma analogia entre o pé e um sapato. Então, o pé, na verdade, era como se fosse a maxila, e o sapato a mandíbula. Então, toda vez que o sapato era a maxila e o pé era a mandíbula, tá? Então, toda vez que o pé, que é a mandíbula, sente que o sapato, que é a maxila, está fechado, ele começa a recuar. Não sei se vocês já sentiram isso com o sapato apertado, né? Nosso pé começa a vir para trás para não ficar machucado lá na frente. Então, nesse sentido, o que é que ele percebeu? Ora, se o pé, que é a mandíbula, está recuando porque o sapato, que é a maxila, está apertado, é só você aumentar a largura do sapato, que é a maxila, e o pé vem para frente, que é a mandíbula. Ou seja, com um simples processo de expansão, que é transversal, você consegue resolver o problema também sagital. Vocês entenderam isso? Essa analogia aí, do pé e do sapato? Bem, então, se você tem, por exemplo, pessoal, essa situação de mordida aberta anterior, com mordida cruzada associada, podem correr atrás da origem. Porque provavelmente ou é sucção de chupeta, ou é sucção de dedo, ou é problema de respiração. E isso não vai provavelmente se corrigir sozinho se você não remover o fator etiológico. Tá? Removendo o fator etiológico, normalmente a gente nem precisa colocar aparelho. Pode ser que nem precise, tá? Então, ao verificar que também as arcadas estão contraídas, você já tem que correr para colocar algum aparelho de expansão. Felizardos são vocês, porque vocês vão aprender essas possibilidades para vocês colocarem em prática, certo? Então, vocês estão aprendendo a realizar tratamentos que eu, infelizmente, não tenho, ou não tive, na verdade, né, na minha época, possibilidade. Então, existem os aparelhos fixos como esse, de expansão rápida, como o RAS. Ele vai disjuntar a maxila, vai quebrar a sutura palatina mediana para a obtenção desse espaço. Mas a gente vai ver que existem situações que a gente não precisa colocar o RAS. A gente pode colocar um aparelho removido. A gente não precisa da expansão rápida. A gente pode fazer uma expansão lenta com aparelhos removíveis, tá? Então, um aparelho como esse aqui, ó, que vocês estão vendo, com uma grade impedidora,
e que se tiver havido a contração, você coloca um parafusinho aqui no meio, isso por si só já vai garantir que a língua não se interponha mais. Se tiver o hábito de sucção de chupeiro, o paciente não vai mais colocar, e ao mesmo tempo você vai estar retomando uma contração que acabou acontecendo, e isso acabou combinando o quê? Uma perda de espaço entre o volume dentário e o volume da base óssea. Certo? Então, nesse sentido, pessoal, os resultados eles podem ser obtidos de uma forma rápida e até estável se vocês aplicarem essa terapia logo no início da dentadura mista. Certo? Porque você vai ter mais estabilidade também da parte funcional. Porque nós sabemos que a deglutição está em fase de maturação. Ela está amadurecendo durante essa fase de crescimento. Então, percebam, se a gente faz uma intervenção precoce, eu não vou dizer precoce que é resistente, precoce, né? Mas oportuna, na qual a gente identifica o problema, coloca um aparelhinho removível, essa língua vai deixar de se interpor e ao mesmo tempo vai expandir, olha o resultado como fica bom. Né? Então, assim, foi tirado da literatura e dá para perceber que é ou há uma tendência de ter mais estabilidade a longo prazo. Então, essa manutenção realiza concomitantemente com o crescimento. Quando você faz a intervenção, rapidamente a sutura responde. A gente não precisa fazer uma intervenção tão abrupta, né? Quando a gente fala das expansões, a gente fala de lenta, rápida e semi-rápida. Depende justamente da velocidade ou da quantidade de ativação que você dá no parafuso. Mas a gente associa também com o quê? Com o caso de aparelhos removíveis ou fixos. Tá? Então, toda vez que eu faço uma expansão lenta, normalmente eu uso aparelhos removíveis e a ativação que a gente dá no parafuso é uma ativação que vai gerar mais ou menos 1/3 de milímetro por semana e é mais ou menos 0,3, 0,4 milímetros. Então, o que é que acontece? Você vai ativar a cada 15 dias a arcada superior, esse expansor, e na arcada inferior a cada 21 dias. Então percebe que você dá um grande intervalo, um laço de tempo muito grande para você fazer uma reativação. Quando eu já penso numa ativação rápida, dá para perceber que o 0,3 vira 3 milímetros por semana. Então é uma coisa muito rápida. Ou você vai implementar uma ativação de 1 ou 2 vezes, ou até 4 vezes ao dia, que é uma expansão gigantesca, né? E é uma força descomunal também, pessoal. Chega a oscilar a força entre 500 gramas e 1 quilo de força, para você romper uma sutura. Então, é uma paulada. As crianças que normalmente e adolescentes que são indicadas para esse tipo de expansão, elas sentem toda a face em compressão. Porque não só a sutura palatina mediana, mas com todas as suturas circunmaxilares acabam sendo também ou sofrendo esse processo de compressão. Certo? Então é assim. Só que para a gente tomar a medida de expansão lenta ou rápida, não nem falei das semi-rápidas. As semi-rápidas também são feitas com RAS ou com Hirax, mas você ativa uma vez ao dia. Só uma vez ao dia. Na rápida não, você ativa ou 2 ou 4 vezes ao dia. Mas para a gente tomar a decisão de se a gente vai adotar uma expansão ou lenta, ou rápida, ou semi-rápida, a gente tem que ver alguns fatores para a gente tomar essa decisão. Dentre essas características, a gente vai ver a forma do arco, a idade do paciente, o padrão facial e as características dentoalveolares. São essas 4 medidas para a gente chegar nesse veredito. Então, primeira coisa, vocês vão ver o formato da arcada. Temos já os formatos em mente, de acordo com a determinada dentição ou dentadura. Se vocês tiverem pacientes com dentição decídua, vocês vão ver que existe esse formato semicircular. É o normal. Já se vocês estiverem na dentição ou dentadura mista, a gente já tem um formato mais ovoide. E se tiverem na dentição permanente, a gente já tem um formato mais parabólico. Dá para perceber que os 3 formatos são mais ou menos redondos.
Eles não têm um aspecto triangular. E aí a gente vai começar a perceber o quão distante está o paciente no seu formato da arcada em relação ao que é normal. Isso é visual, pessoal, é clínico. Vocês já conseguem perceber. Então, olha só, olha a quantidade de contração que existe aqui. A gente não precisa ser especialista já para perceber que está totalmente fora do que seria o normal, na verdade. Seja na dentadura permanente ou na dentadura mista, você dá para perceber que não existe aí um formato adequado. Outra coisa, você tem apinhamentos presentes e você pode ter também a presença de mordidas cruzadas, que pode ser uni ou bilaterais. Tudo isso nos leva a crer que a arcada superior precisa de expansão, primeiro, e depois, na sequência, a arcada inferior pode precisar. Ok? Em termos de face, gente, quando a gente analisa a face dos pacientes, provavelmente com necessidade de expansão, a gente percebe que aqueles que têm um formato mais vertical, ou uma tendência vertical de crescimento, que a gente chama também de dólico facial, eles são mais predispostos a ter essa arcada contraída. Então, nesse sentido, vocês vão avaliar as características faciais, inclusive elas podem ser comprovadas também por meio de telerradiografias frontais ou póstero-anteriores. A gente pode ver a morfologia no aspecto intrabucal, como a gente já mostrou, né? E se também os dentes estão inclinados para vestibular ou para lingual. Então isso é importante, como a gente vai estar falando das características dentoalveolares, certo? Porque se eles já estiverem voltados para vestibular, significa que eu vou precisar de uma expansão rápida, uma disjunção. Porque normalmente os aparelhos removíveis, quando eles vão expandindo, eles vão jogando as coroas para vestibular. Então, se os dentes estiverem já com a inclinação para dentro, é bom para o aparelho removível. Mas se eles já tiverem com a inclinação para fora, é ruim. Porque eles vão ainda aumentar mais ainda essas inclinações vestibulares. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá adiante. Então, no diagnóstico, pessoal, da forma das arcadas, a gente já pode ver se está contraído ou não. Existem algumas tabelas de normalidade para a gente comparar o diâmetro intercaninos ou a distância intercaninos, distância interpremolares ou molares extínctos, distância intermolares. Então, a gente pode comparar o que a gente está vendo na boca do paciente para algumas tabelas de normalidade. Outra forma também, a gente consegue ver com as radiografias posterior-anteriores para a gente analisar distâncias intercimomáticas, intermoníacas, tá? Mas quando a gente fala agora no aspecto idade, então vocês viram que a gente viu o aspecto relacionado primeiro no formato do ar. Na idade, gente, a gente pode dizer que qualquer idade a gente pode fazer essa expansão, certo? Quando a gente fala em crianças de 5 aos 10 anos, em que a sutura palatina mediana está totalmente aberta, vocês podem fazer com aparelhos removíveis, ou seja, com expansão lenta. Se por acaso você já tem um avanço maior de idade, entre 11 e 15 anos, vocês já podem pensar então numa expansão rápida, numa disjunção. E lógico, vocês vão ver também o formato da arcada, né? Porque se a arcada estiver muito contraída e com dentes vestibularizados, eu já posso pensar em disjunção, certo? Quando a gente avança um pouco mais da idade, dos 16 aos 21 anos, eu já posso até pensar em expansão com expansores fixos apoiados em mini parafusos, que a gente chama de MARP. Então a MARP é uma expansão rápida palatina assistida por mini parafusos. Isso significa MARP, né? Então eu posso fazer uma expansão com aparelhos fixos, uma disjunção rápida, feita com a ancoragem esquelética. Depois dessa idade, de 21 anos, a MARP fica menos previsível. E aí você tende a indicar a expansão rápida palatina assistida cirurgicamente. Que em inglês a gente chama de SAP. Né? Então a SAP é um outro processo que você pode usar, inclusive mini parafusos ou não, mas o cirurgião ele vai abrir a sutura cirurgicamente e o ortodontista vai continuar o processo de expansão das arcadas.
Então percebam que se a gente atuar dentro dessa faixa cronológica de idade, a gente tem uma boa perspectiva de expansão com aparelhos removíveis feitos com expansão lenta. Certo? Então, de novo aqui mostrando que essa possibilidade de expansão ela vai diminuindo. Por quê? Porque a sutura palatina mediana vai sofrendo o processo de calcificação da região anterior para a região posterior. E esse procedimento, esse processo de calcificação é mais rápido nas meninas. Como a gente vai ver na próxima aula de época ideal do tratamento ortodôntico, a gente tem que ter um pouco mais de atenção para as meninas em relação aos meninos, porque os meninos demoram mais nesse processo de calcificação. Então, quanto mais adiantado o processo de calcificação, mais eu fico tendencioso a colocar uma disjunção, ou seja, uma expansão rápida. Então, a idade tem muito a ver com isso. Tá? Então, de novo, ele mostrando de 5 até mais ou menos 8, 10 anos, 11 anos, eu posso fazer uma expansão lenta. Já quando entra nos 12 até os 16 das mulheres, 18 dos homens, eu já tenho que fazer uma expansão rápida, ou seja, uma disjunção com aparelhos fixos. E depois disso, ou aplico a NAP ou aplico a SAP. Ou seja, uma disjunção assistida por mini parafusos ou assistida por cirurgia ortognática. Na dentição decídua, pessoal, a gente pode fazer também a aplicação de uma expansão rápida. Eu, particularmente, não sou muito afeito, certo? Mas existem alguns estudos, dizem que é nessa época que a maxila está crescendo com todo o seu potencial. E se você tem uma classe 3 e que você precisa de juntar e protrair, você pode indicar esse tipo de terapia. Eu não sou muito afeito, por quê? Porque eu já coloquei em prática. Sabe quando você tem uma única mais experiência, normalmente você não quer aplicar nas outras? Então, esse caso, no caso de um paciente que ele teve a perda precoce de um dente decíduo, porque a gente apoia em dente decíduo e faz muita força em dente decíduo. Porque você vai fazer uma força de mais ou menos 500 gramas a 1 kg de expansão, depois você vai aplicar de 300 a 500 gramas de protração. Em dentes decíduos é muita força. E isso pode acabar acarretando uma esfoliação precoce desses dentes. Certo? Mas a literatura mostra que isso é possível desde que você precise colocar tipo uma conexão de um disjuntor com a máscara facial. Então vai haver primeiro a expansão transversal, depois vai haver a protração nos casos de classe 3 em dentição decídua. Tá? Então esse é um caso que a gente conseguiu, mas não foi a disposição de protração, mas que pode acontecer na dentadura decídua. Aqui nesse caso, a gente fez uma expansão associada com um aparelho funcional e culminou no mesmo resultado. Ou seja, a mandíbula deixou de crescer, a maxila destravou e a gente conseguiu um resultado tão bom quanto uma disjunção na dentição decídua, sem esse exagero de força. Então, eu sou contra o excesso de força e, na maioria das situações, e essa daqui, principalmente, a gente sabe que é descomunal a força que a gente aplica, né? Então, quando a gente tem mordidas cruzadas, normalmente, pessoal, a gente tem problemas de assimetria facial. E o paciente começa a deslocar ou para um lado ou para o outro. O lado que se considera mais confortável. Então, isso acaba culminando numa assimetria. E aí, tem um lado que fica um pouco maior, mais esticado, mais alongado, e tem um lado que fica um pouco menor. Se nós não corrermos para expandir logo esse arco, essa assimetria vai se perpetuar e até a cirurgia ortognática vai ter uma certa dificuldade de corrigir. Portanto, naqueles casos que vocês vão ver na aula que vem também, de mordida cruzada, a gente já tem que correr para fazer a expansão da arcada superior, promovendo a liberdade de crescimento dessa arcada, tá? Então, a gente pode fazer isso com um dente ou com vários dentes, como vocês estão vendo. O importante é liberar o crescimento da maxila, no sentido anterior e no sentido transversal. Quando a gente fala agora em padrão facial, existe aí também uma certa preocupação da gente indicar os aparelhos de expansão rápida ou de expansão lenta. Quando vocês pensarem no braquifacial, certo? A gente pode estar colocando aqui aparelhos
removíveis, porque normalmente se eles tiverem uma tendência a, quando você expande, o que é que normalmente acontece? Você tem uma tendência aos dentes sofrerem uma inclinação vestibular. Eu falei para vocês, né? Quando isso acontece, as cúspides palatinas dos superiores começam a entrar em contato com as cúspides dos inferiores e isso gera um contato como se fosse prematuro. No braquifacial, o que é que vai acontecer? Esse contato vai acontecer, mas a mandíbula ela não vai rotacionar, abrindo esse crescimento da mordida. Porque o padrão muscular não permite, é muito forte. E aí uma retomada do crescimento horizontal. Já no dólico facial, se eu tenho essa expansão e os dentes começam a sofrer essa inclinação, há a tendência da mandíbula abrir, rotacionar. E o padrão muscular, como é fraco, não vai suportar. E vai abrir e vai ficar assim. E a pessoa vai ficar com o padrão muito aumentado, sem a possibilidade de fechar a boca normalmente. Então, evitem a todo custo fazer expansão lenta em dólicos faciais. Em dólicos faciais, normalmente a gente vai usar uma expansão rápida. Já em braquifaciais, eu posso utilizar sem medo as expansões lentas. Tá certo? Isso, assim, pessoal, é como se fosse uma regra geral. Lógico que a gente vai ver casos e casos. Então, falando aqui, eu coloquei a Angelina Jolie aí, porque para mim o padrão dela é bem braquifacial. Então, nesse sentido, ó, se você utiliza um aparelho removível ou fixo como o quadrihélice, que vai fazer só movimentação dentária, então você vai ter que ver o padrão, mas vocês vão ter que ver também o que vai fazer o aparelho, que é uma expansão mais dento-alveolar. Então é importante também que vocês avaliem se os dentes, inicialmente, eles estão inclinados para o lingual, com o osso também para o lingual. Porque o aparelho removível, ele tira um dente inclinado para o lingual e vai fazendo uma expansão e vai tendo uma inclinação vestibular. Então, se eu fizer essa inclinação vestibular, mesmo que eu gere contatos prematuros lá atrás, o padrão braquifacial vai aguentar e não vai deixar a mandíbula girar para trás e para baixo. Certo? No dólico facial, gente, qualquer coisa pode gerar essa abertura da mandíbula, virando a chapéu, abrir. Então, se eu gero um contato prematuro lá atrás, com a expansão lenta, esse contato prematuro, pela força muscular ser muito frágil, fraca, ele pode não impedir a rotação da mandíbula, aumentando, então, essa altura facial anterior. Então, percebam, expansão endólico facial, e sobretudo se esses dentes já estiverem jogados para vestibular, não podem ser feitas com aparelhos removíveis, ou seja, com expansão lenta. Ou um aparelho fixo, que é como, por exemplo, o quadrihélice. Ele tem que ser feito por meio de junção, que é feito por aparelho fixo, como RAS ou como RIRAX. Todo mundo entendeu isso? Então, dólico, RIRAX ou RAX, que é uma expansão rápida, tá? O braque e o médio podem ser feitos com expansão lenta, sobretudo se os dentes estiverem inclinados para o igual. E aí a gente consegue, inclusive, fazer essa avaliação por essa curva que vocês aprenderam, não sei qual o nome, se foi de Monson ou foi de Wilson. Vocês lembram disso? Foi Wilson. É a mesma coisa, de Monson e Wilson, mesma coisa. Então a gente vê justamente aqui, ó, as características dento-alveolares. Dá para perceber que esses dentes e o osso alveolar estão jogados para dentro? Não é isso? Essa curva aqui, a gente considera como uma curva negativa, de Wilson ou Monson. Quando o osso já está voltado para fora e os dentes também, aqui a gente tem uma curva positiva. Qual delas aí vocês acham que a gente deve colocar expansão lenta e expansão rápida? Expansão lenta, qual seria? Pelo que eu já falei. Isso, é a curva negativa, certo? Então, curvas negativas a gente sempre associa com expansão lenta. Por quê? Porque a tendência é que o aparelho de expansão lenta acabe verticalizando esses dentes, jogando para o vestibular. Então, por isso mesmo que quando isso acontece no braco facial, ele não abre a mordida, porque o padrão muscular é forte. Então, se eu tiver um braque
E se eu tiver com esse tipo de curva, ideal para colocar o quê? Um aparelho de expansão lenta. Certo? Já se eu tiver um dórico facial, e inclusive ele esteja também com essa inclinação, eu não posso pensar duas vezes. Tem que ser com expansão rápida. Por quê? Porque não vai promover essa inclinação vestibular dos dentes, causando a abertura da mordida. Deu para entender isso, gente? Mas eu ainda vou repetir mais algumas vezes para vocês entenderem mais ainda. Tá? Então aqui, ó, de novo a fotografia da curva negativa para a expansão lenta. A curva positiva para a expansão rápida. De novo, eu fiz esse desenho aí bem fuleiragem. Dá para perceber aqui que com a expansão, o que é que normalmente ela faz? Ela vestibulariza. Se eu tiver antes uma curva negativa, aí eu vou poder fazer a expansão para ela ficar assim. Mas se ela já tiver positiva, sim, gente, o que é que eu tenho que fazer? Expansão lenta ou rápida? Rápida, tá? Então, toda vez que a curva estiver positiva, eu tenho que fazer uma expansão rápida. Então, de novo, mostrando aí, ó, de novo, mais uma vez, né? Que a gente tem aqui uma curva positiva, eu avalio se esses dentes já estão sendo jogados para fora, a contração da maxila, que é gigantesca, a fase da dentição mista, que já está quase dentição permanente, tudo isso sendo avaliado, eu vou adotar a medida ou de colocar um RAS, que é um parafuso conectado aqui com uma placa de acrílico que fica colado na boca do paciente, ou um LIGAS, não vai ter um acrílico, mas vai estar colado aqui nos dentes também. Ou um ou outro aparelho vão fazer a expansão rápida da maxila em pacientes que têm essa curva positiva de Wilson ou Monson. Tudo bem? Preciso repetir mais uma vez? Mesmo assim eu vou repetir. Então, se vocês tiverem uma curva negativa, os dentes são jogados para dentro e eu percebo que eles vão se vestibularizar, mas eles conseguem ficar bem posicionados, eu posso colocar então os aparelhos removíveis que estão associados à expansão lenta. Tá? Mais uma vez, mostrando um aparelho removível, que inclusive vocês vão aprender a fazer aqui, um aparelho de expansão com mola de Copan, o arco de Walters, que inclusive esse arco aqui, que é tirado de um outro aparelho chamado Biomarco, ele afasta a musculatura, e ao afastar a musculatura bucinadora, ele acaba estimulando o crescimento ósseo nessa região vestibular aqui atrás. Então, essa placa aqui, ó, ela promove a reabsorção e o escudo ou o arco estira a musculatura, promovendo a aposição óssea. Ou seja, a gente está promovendo aí uma remodelação da cara, ampliando o seu tamanho. E isso a gente pode fazer desde que os dentes e o osso alveolar estejam jogados para dentro. Ó. E a gente pode fazer isso às custas de aparelhos removíveis, que seria uma expansão lenta. Tá? Na arcada inferior, normalmente a gente tem muito mais limitação de expansão, gente. Por quê? Porque, ao contrário da arcada superior, que tem a sutura palatina aberta, aqui a gente tem a síntese mandibular que fechou e encerrou seu crescimento depois do segundo ano de vida. Então, o que é que a gente pode contar quando a gente precisa expandir inferior? Só expansão dento-alveolar. Então, se os dentes posteriores de seu alvéolo estão jogados para dentro, ou seja, com aquela curva negativa, aí eu posso adotar a colocação de um aparelho removível. Esse aparelho a gente chama de Schwartz. Então, o Schwartz ele vai justamente fazer com que haja essa expansão lenta, mas muito mais pelo processo de verticalização do osso e dos molares que estão jogados para dentro. Então, a gente tem muito mais limitação na expansão inferior, porque a gente não tem mais a possibilidade de abrir a síntese mentoniana. Então, um resumão aqui dos aparelhos expansores, a gente tem fixos, que pode ser quadrihélice, RAS e Hirax. Esses dois são de expansão rápida, esse é o único de expansão lenta, tá? E os removíveis, que a gente tem ou que pode usar parafusos, ou que pode usar uma bola de Copan, e dentre os que usam parafuso na arcada inferior, a gente chama de Schwartz. Então, esses
esses aparelhos normalmente são os que mais a gente usa aqui na disciplina de OOP2 e de Clínica Integrada Infantil, né? A gente normalmente troca, muitas vezes, ou a mola de Copan por um parafuso de expansão, mas a expansão continua sendo lenta, ou seja, 1/4 de volta a cada 15 dias na arcada superior e 1/4 de volta a cada 21 dias na arcada inferior. Ok? Então, essa expansão com aparelhos removíveis, normalmente a gente caracteriza como expansão lenta. Né? E existem vários elementos que vão providenciar retenção, como os grampos. Tem a parte de acrílico, que vai fazer, então, inclusive, vocês estão vendo aqui que ele está sobre as oclusais. Por quê? Porque isso a gente faz um levantamento na mordida para aqueles casos de mordida cruzada. E como você tira a intercuspidação, fica mais fácil o procedimento de expansão. Porque às vezes a intercuspidação acaba atrapalhando. Certo? Então, esse aparelho é um aparelho que a gente tem usado muito aqui, que é esse com a mola de Copan. E essa mola de Copan e o arco de Balters, como vocês já estão com calosidades nas mãos e nos dedos muito maiores, né? Vocês vão começar acredito, sem ser na próxima semana, na outra, a fazer esse aparelho aí. Vai ser com fio 1.0 agora. Ou isso no sentado 0.8, né? Mas está todo mundo já com as mãos marambadas, né? Ou seja, malhadas, e você já pode, então, colocar em prática aí uma forcinha um pouquinho maior. Só para a gente finalizar, pessoal, deixa eu mostrar esse caso dessa criança. Essa criança, na verdade, ela foi atendida num dos nossos cursos aqui de aperfeiçoamento em ortodontia preventiva e receptora. Ela tinha uma retrusão mandibular, ela tinha, como vocês viram, um perfil convexo, e ela tinha a musculatura da boca aqui, ó, sendo forçada a selar o lábio, porque ela tinha essa desproporção, inclusive um hábito de interposição labial. Então ela colocava aqui o lábio entre os incisivos, projetando os incisivos superiores. E a deglutição dela já não era normal, então isso favoreceu também uma contração de maxila. Então dá para perceber, olha, o formato, como já está um formato diferente daquele normal, não é? Então a gente percebe que aqui já existe uma dificuldade da erupção dos incisivos laterais. Ó. E aí a gente fez uma anamnese e percebeu que ela tinha uma respiração muito mais bucal do que nasal. Basta uma criança passar a noite toda com uma respiração bucal para interferir no crescimento transversal, sobretudo na maxila. E a mandíbula acaba sofrendo um processo de contração também. E dá para perceber aqui que a gente já tem uma dificuldade de espaço. O canino foi perdido precocemente. Fatalmente aqui a gente tem um desvio de linha média. Então, nesses casos, a gente até corre para fazer a extração do canino do outro lado, para que esse desvio não acabe acontecendo, porque vai dificultar o tratamento na sequência. Bem, então, como ela tinha uma idade de quase 7 anos, né, e aí a gente tratou até mais ou menos 8 anos, ela começou o seu tratamento com uma baixa motivação, mas, no entanto, ela foi extremamente colaboradora no uso dos aparelhos que a gente preconizou. Ela tinha alguns hábitos, né, entre eles a respiração e a deglutição, além de onicofagia. Gostava também de roer um pouco as unhas. Dá para perceber que a postura labial dela era uma postura anormal, sem selamento labial passivo, e que o perfil já era um perfil convexo, caracterizando então assim, provavelmente, uma classe 2. O lábio superior era um lábio hipotônico e o inferior era hipertônico, por conta dessa interposição labial. E aí a gente percebeu que na face ela tinha maxila protraída e mandíbula retraída. Intrabucalmente a gente percebeu que também ela tinha um padrão de classe 2, com relação de molares, sobressaliência já acentuada e quase que uma ausência de um trespasse vertical, ou seja, uma sobremordida também muito pequena. Então o overjet dela já era um overjet que a sobressaliência é grande, né? Isso tem a ver muitas vezes com a protrusão de maxila. E nesse sentido também uma tendência muito grande de um desvio mandibular por conta do problema já de contração da maxila. Então as arcadas bem atrofiadas, qualquer pessoa substitui
depois essas fotografias aí. Na análise de modelo, pessoal, dá para perceber que ela já tinha uma certa deficiência transversal e no sentido de volume dentário, ela tinha uma falta de espaço já bem importante, né, de menos 6 milímetros. E na cefalométrica, a gente observou que ela tinha uma discrepância de Downs de menos 1. Ó. Então, nesse caso, juntando menos 1 com menos 6, dá menos 7. Né? Caindo dentro das medidas de supervisão de espaço, casos limítrofes, por falta de menos 7 de espaço. Bem, então quais foram as medidas que a gente adotou nessa paciente? Então, a gente adotou justamente duas medidas relacionadas à supervisão de espaço. A gente procurou expandir as arcadas, primeiro a arcada superior e depois a arcada inferior, e depois dessa expansão a gente colocou um aparelho de distalização superior, para a gente obter uma relação de classe 1. Então, aqui está o aparelho de expansão, né, que a gente pode colocar inclusive uma concha, em vez da grade, para a língua se interpor nesse espaço, e depois da expansão seguida da distalização com extrabucal, a gente colocou um aparelho de expansão inferior tipo Schwartz. Então, percebam que esse aparelhinho aqui, ó, ele vai expandir conforme a gente vai expandindo essa mola, que é chamada mola de Coffin, que vocês vão aprender a fazer aqui. Então, depois de um certo tempo, deu para perceber que a gente teve um bom alargamento da arcada superior. Inclusive já com espaço ó, entre os dentes e com, inclusive, espaço para o lateral que estava meio aqui sem teto, né? Então, ela também melhorou sobremaneira o perfil dela, que ela usou o extrabucal para distalizar também e para parar o crescimento de maxila. Então, comparem o antes e o depois dessa fase, como ela estava antes e como ela ficou. A sobremordida dela ausente aqui, uma sobremordida já caminhando para a normalidade. Se a gente faz essas medidas no decorrer do crescimento, a gente vai minimizar em muitos procedimentos na dentadura permanente. E vai ter mais estabilidade também com o passar do tempo. Agora, olha a mudança, pessoal, que teve entre antes e o depois da arcada. Dá para perceber como houve um ganho transversal? E aqui também está havendo um processo de expansão na arcada inferior. Então, só para finalizar, toda vez que vocês estiverem diante de situações de casos limítrofes, nós não devemos pensar logo nas medidas radicais. A gente tem que pensar primeiro nas medidas conservadoras. Principalmente como vocês viram. Dá para expandir? Então vamos expandir. Dá para vestibularizar? Vamos vestibularizar. Ou dá para a gente distalizar? Também vamos fazer isso. Tá? Agora, isso quando é possível. Quando é possível, a gente vai tentar o máximo. Por quê? Porque as crianças vão responder, porque o osso é muito plástico, ele está em pleno crescimento e ele pode atender às nossas demandas, desde que a gente possa colocar isso em prática. Certo? Bem, e antes da extração, ainda verifiquem se é possível diminuir a pouca quantidade ainda ali restante por meio de outros procedimentos que não sejam extrações premolares. Dentre elas, a gente pode citar os desgastes interproximais, que podem ser feitos com um simples tiro de lixo. Tá? Bem, então, acredito eu que essa mensagem foi dada dessa aula. Se vocês tiverem algumas dúvidas, a gente pode passar as respostas para vocês. A aula gravada, a aula em PDF e também o conteúdo para vocês estudarem em casa. Tá bom, gente? Valeu aí. E tem alguns livros também. Acho que eu coloquei já alguns livros para vocês também, né? Mas qualquer coisa, precisando de mais alguma fonte, a gente disponibiliza.